Olá pessoal, hoje nós vamos para o nosso último encontro desse semestre, desse projeto Meu Pequeno Evangelho, e certamente foi um projeto desafiador e que trouxe para dentro das nossas casas a oportunidade de nós falarmos de forma fácil com os nossos filhos, revermos alguns conceitos e algumas falas que Jesus nos trouxe e que o Evangelho, obviamente, condensado em pequenas gotas de amor, foi então distribuído para nós e para as nossas crianças. E hoje nós vamos para o capítulo Despedida, que é um capítulo em que aquela turminha que se formou para poder contar suas histórias e relacioná-las aos trechos do Evangelho, adotaram então, como era uma situação de despedida, muito similar àquele momento em que Jesus falou, já ali no encontro com os apóstolos, na chamada Santa Ceia, em que Jesus então, depois de uma série de situações, como por exemplo lavar os pés dos apóstolos, seguir conversando sobre tudo o que viria a acontecer, sobre, por exemplo, a traição que iria se sujeitar, né, da parte de Judas, sobre a necessidade de pensarem. E ele usa então, ele começa, introduz essa fala meio que nesse sentido de despedida mesmo, né, se falando com os apóstolos. Numa certa altura, então, ele diz, né, que um novo mandamento vos deixo, que vos amem como eu vos amei. Ali Jesus já faz uma introdução diferenciada, porque se há pouco tempo já se falava do olho por olho e dente por dente, depois vem inaugurar um amor diferenciado, um amor divino, um amor que Deus acima de tudo. E nessa perspectiva ele mostra um outro amor, não maior ou menor, mas um amor efetivo, que nós nos amemos como ele nos amou. E aí é a primeira pergunta, né? Como é que ele nos amou? E a gente começa a pensar com carinho como é que nós estamos primeiramente amando. E é por isso que ele arremata com a frase que é a frase tema do nosso estudo, que vem aí um pouco à frente, quando ele menciona aos apóstolos, né, no final das contas, mostrando como seria no futuro esse amor, dizendo a cada um deles, né, que meus discípulos, né, nisso vos tenho dito, que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí, a primeira questão que nós podemos pensar é se nós queremos mesmo ser discípulos de Jesus. Não é bem querer apenas amar, é primeiramente tomar a ideia de que Jesus é, como diz o livro dos Espíritos, modelo e guia. Porque se é um modelo no caráter da perfeição, e isso nós não podemos identificar, que realmente é um ser diferenciado, um ser espiritual diferente, que efetivamente tem suas potencialidades máximas no aspecto físico, no aspecto moral, né, que é realmente transformador e, obviamente, por tudo que a história nos mostra e também por todos os conceitos morais, é uma alma realmente o governador do planeta. Mas resta-nos saber se nós vamos adotá-lo como guia, porque nós vamos seguir um guia, e se Jesus, na verdade, é o guia, resta-nos saber se nós queremos ou não segui-lo. Vencida essa etapa de entendermos que pressupõe, obviamente, para sermos melhores, isso vai nos colocar num patamar de evolução tal, mas resta saber que nós estamos dispostos a enfrentar as durezas para sermos humildes, sermos pacientes, sermos verdadeiros, sermos honestos, sermos mansos, pacíficos, justos, como as bem-aventuranças nos convidam a pensar a respeito. Se estivermos certos disso, não, então eu quero, né, realmente assim, seguir Jesus, eu quero fazer para me tornar, na verdade, perfeito dentro da minha perfeição relativa, aí vem a terceira etapa, o como. Então, se nós já avançamos na ideia de tomá-lo como modelo, vamos segui-lo como guia, o como vamos segui-lo torna-se interessante. E aí a ideia do como, Jesus mesmo já vai nos dizer o como fazer. Só que nós nos enganamos por uma série histórica dos tempos, fazendo coisas das mais diversas possíveis. Emmanuel relata na mensagem Fraternidade do livro Fonte Viva, a mensagem 15
do livro Fonte Viva, tem o título Fraternidade, ele mostra que por muito tempo nós procuramos seguir Jesus, falando, não, agora eu sou um seguidor, né? Eu sou um discípulo de Jesus, criando situações externas. Então nós criamos templos, nós fomos a guerras, nós criamos regras, quem faz isso é cristão, quem não faz não é cristão. Nós montamos fórmulas, nós hoje modernamente nós vamos às casas religiosas, nós rezamos dentro de nossa casa, fazemos o Pai Nosso, lembramos de Jesus, falamos seu nome numa série de circunstâncias, mas curiosamente Emmanuel ressalta que nada disso tem verdadeira importância se nós não cultivarmos a principal das regras, que nos amemos uns aos outros. Então esse é que é a marca, o símbolo, aquilo que efetivamente vai fazer reconhecer e dizer assim, aquilo ali é um cristão. E aí nós pegamos, obviamente, um exemplo bastante acentuado de Chico Xavier, por exemplo, dentre outros, Teresa de Ávila e outros tantos que viveram esse cristianismo do amor intenso. E certamente a gente vai ficar assim pensando, nossa, eu não consigo ser igual a esse pessoal, eu não sou ainda como esse pessoal. Mas é no nosso pouco, na nossa condição, é que nós devemos ser testados. O que obviamente precisa ser esclarecido é que em cada estágio de evolução nosso, nós temos condição de manifestar. Então, se hoje eu já não consigo, por exemplo, ou desejo mal a alguém, é aí que está o meu, vamos dizer assim, o meu calabouço, onde eu me escondo ainda. Eu posso, na verdade, ser melhor. Até porque o exemplo que eu deixo nesse sentido, de ódio, de rancor, de eu não gosto de alguém, provavelmente é o que meus filhos também vão adotar para si como critério. Vão guardar para si a ideia de que, esse aqui eu posso não gostar, esse aqui eu posso gostar, esse aqui eu posso querer bem, esse aqui eu não posso querer bem e eu vou odiá-lo, por exemplo, ou nunca faria uma oração por ele. Então, esses critérios fazem com que a gente possa reavaliar a nossa atitude em relação ao próximo, seja o mais desconhecido da rua, seja aquele que mora conosco. Então, só para a gente pensar a respeito, vou fazer uma leitura de um pequeno trecho dessa mensagem de Emmanuel. Já depois que ele faz uma introdução, ele vai e menciona: a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Então não adianta ir só para o grupo mediúnico. Não adianta só ir lá no trabalho assistencial. Não adianta só ir para a evangelização. Esses passos são importantes para nos levar a um outro passo, que é o que ele menciona aqui. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, então os nossos cursos, nossos encontros, nossas evangelizações, da justiça que sustenta a ordem, né, as regras que são construídas para a nossa convivência, do progresso material que enriquece o trabalho, quer dizer, o desenvolvimento de tudo que está aí depende sim do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa melhoria, e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. E conclui dizendo: fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Então, é disso que esse trecho trata. Que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, significa fraternidade que trabalha e ajuda. Então pensemos dentro da nossa casa. Como é que está a ideia de trabalho e ajuda? De nós para nossos filhos, de nossos filhos para conosco. Compreende e perdoa. Como é que está dentro de nossa casa a ideia de compreensão e perdão? De nós para com nossos filhos e de nossos filhos para conosco. Entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Então que nós possamos pensar nessa despedida do nosso semestre, como é que está efetivamente o critério de fraternidade dentro de nossa casa, porque ele é uma excelente referência para imaginar como é que nós estamos nos comportando no sentido de amar fora de nossa casa. Essa referência ela é boa porque muitas vezes é mais difícil nós trabalharmos paciência, tolerância, compreensão, espírito de fraternidade, tempo, dedicação dentro de casa do que fora.
E quando estamos bem andando nesse sentido dentro de casa, acaba que isso reflete também no ambiente externo, no ambiente onde vamos a passear, estar, conviver com as pessoas. Então, o grande recado desse nosso estudo acaba sendo esse, um recado como o que Jesus deixou, arrematando tudo o que foi falado nesse intervalo, nesse semestre que nós estudamos, nesse ano que nós estudamos, é exatamente a ideia de que agora, daqui para frente, podemos todos os itens aprender, mas nós seremos efetivamente reconhecidos por muito nos amarmos. Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês no decorrer desse semestre. Que Jesus possa iluminar sempre as nossas atividades e nós tenhamos aí novos projetos, novos semestres para podermos nos encontrar, podermos colocar em prática tudo isso e lembrarmos sempre que dentro de nossas casas Jesus caminha conosco e que esse pequeno evangelho é sim trabalhado dia após dia, se a gente parar para refletir também diariamente nos conhecendo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.